empatia, a gente pode dizer que tem 3 componentes, né? Um componente que seria o cognitivo, que significa você compreende o que o outro está vivenciando. O outro componente é emocional, você consegue expressar e você consegue vivenciar junto com o outro, né, essa parte emocional. E um componente que seria mais, poderíamos dizer, comportamental, que seria você se dispor para poder ajudar o outro, né, e poder, de alguma forma, contribuir para a situação em que ele se encontra. Dessa maneira, você consegue o quê? Você consegue compreender plenamente o que o outro está passando, né? Por isso você diz, se colocar nos sapatos do outro, né? Se colocar no lugar do outro. Isso que seria a empatia. A identificação com personagens ficcionais acontece desde sempre, né? Sempre que a gente teve histórias, a gente se identifica com os personagens dessa história. Sejam de mitologia grega, sejam heróis e vilões da Marvel, seja o que for, né? Uma grande questão que os meus alunos sempre me fazem é o quanto os quadrinhos influenciam na nossa construção, né, de identidade. E eu trago muito a referência dos X-Men, que trazem de uma maneira muito política e muito forte o nascimento com uma mutação genética como algo que não tem fuga, não se tem como fugir. E o preconceito exagerado que as pessoas têm, o medo por alguém que nasce diferente. Domina o dia em que a paranoia nacional toma conta do país. Vizinho contra vizinho, amigo contra amigo. Famílias inteiras com medo de chegar na porta de casa. Monstros entre nós. E aí a gente pensa que as pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas que não são cisgêneras, né, elas não têm escolha, elas nascem dessa forma também. Então essa analogia com o nascimento, já com esse poder, com essa mutação genética, e a gente, que já nasce com uma construção social de gênero diferente, a gente precisa olhar para esse quadrinho como uma forma de encontro, né? Tanto que muitas pessoas conseguem se identificar com os personagens, criam vínculos afetivos, por conseguir perceber neles traços de sua construção identitária. A narrativa de cada um dos 3 protagonistas é pontuada sempre com a relação com um ser humano. Seja alguém que, né, não participa de toda a narrativa, mas seja alguém que você tem que proteger, seja alguém que você deve conhecer e, sabe, galgar um relacionamento para poder trabalhar de forma mais eficaz e tudo mais. E é isso que eu acho interessante, né? Embora você esteja jogando um jogo sobre pertencer a, quem sabe, uma nova espécie, ou se integrar na sociedade humana, tudo é pautado pela sua relação com uma única outra pessoa. E aí a visão do seu personagem varia de acordo com aquilo ali. O Harry também tem esse passado, vamos dizer assim, esse histórico de sofrer marginalização, né, que veio da família, né, dos tios dele e do primo dele. Ele sempre foi muito desmerecido dentro dessa família, que mesmo sabendo da parte, né, da família bruxa dele, de como ele poderia ser visto em outras sociedades de uma forma bem mais prestigiada, eles sempre trataram o Harry muito mal. O Harry dormia debaixo da escada e sofreu muito, né? Foi forçado a acreditar de que ele não merecia, né, ser tratado como as outras pessoas. E quando ele vai para Hogwarts, ele tem um choque de realidade, do tipo, poxa, peraí, talvez eu tenha valor em outros lugares, né? Mas ele teve todo esse histórico de ser humilhado, então quando ele chega lá, a forma dele olhar o mundo é diferente. Ele presta muito mais atenção no caráter das pessoas, né? Ele valoriza muito mais isso do que o estigma, né, que as pessoas carregam. Então isso é uma coisa muito forte, né? Até para um protagonista. You don't want to go making friends with the wrong sort. I can help you there. I think I can tell the wrong sort for myself. Isso é bem, eu acho que causa uma certa empatia do público, né? De ver alguém defendendo o que está para além da máscara, da camada exterior de cada um. É bem importante a série ter escolhido o personagem Trem-Bala para colocar nessa situação, porque ela faz um paralelo muito grande com a nossa sociedade ocidental, né? Que é escolher minorias específicas como estereótipo de usuários de droga. Então, Trem-Bala é um personagem afro-americano. Então,
a gente tende a encarar isso como uma normalidade. Um personagem, o único personagem que faz parte do grupo dos 7 é um afro-americano e ele usa drogas. Então, a gente já cria uma barreira de empatia, né? A gente já faz, não, isso é o esperado. Se a gente analisar no passado, existia uma divisão muito clara entre quem era o mal, né, o vilão, e quem era o herói. Hoje em dia, a gente está vendo que isso está tentando ser modificado. Há uma complexidade maior desses personagens. Então, você analisa o bom, o herói, ele tem toda uma história de vida que, de alguma maneira, contextualiza e permite que ele tenha essa maior propensão para o bem, poderíamos dizer. E o vilão tem outra história de vida que não faz dele tanto o vilão como a gente pensaria tradicionalmente ou de forma clássica, e que ele não deixa de ser uma pessoa, né, com problemas, com situações a serem resolvidas, semelhante ao herói. Um bruxo que sofreu discriminação é o próprio Tom Riddle, que é o Voldemort, né? É incrível pensar que ele mesmo era mestiço e sofreu discriminação. E de alguma forma agora está tentando perpetuar, né, essa opressão. Eu acho que é uma coisa interessante, né, pensar em pessoas que sofrem discriminação e preferem perpetuar isso, né, do que se empatizar com o outro, né, como é o caso do Ron, do Harry, da Hermione, que tem uma outra postura. Então, de certa forma, ele nega isso, né, ele esconde isso e se torna a figura mais opressora de todas, o que é engraçado, porque ele teria que eliminar ele mesmo para poder botar em prática o que ele acredita, né? Então é uma figura bem interessante, assim, da saga. Voldemort is my past, present and future. You're the heir of Slytherin. You're Voldemort. Surely you didn't think I was going to keep my filthy Muggle father's name? No. I fashioned myself a new name, a name I knew wizards everywhere would one day fear to speak when I became the greatest sorcerer in the world. A gente tem uma grande dificuldade nessa série de estabelecer empatia com esses personagens. O Capitão Pátria é o clássico, a gente tem dificuldade de estabelecer empatia, e não é à toa. A gente tem dificuldade porque ele é uma pessoa péssima. Mas a gente tem uma tendência a não entender por que ele é uma pessoa péssima. Talvez ele seja uma pessoa péssima porque ele foi o tempo inteiro, desde criança, em todas as relações sociais, entendido como um produto. E quando a gente olha para a figura do Magneto, né, que é o líder que quer ali criar a sociedade só para os mutantes, né? A gente em alguns momentos olha, cara, que legal seria se eu tivesse um mundo só para mim, né? Que legal que seria se eu tivesse um mundo em que eu não fosse julgado pelo racismo. Mas pensar nisso é pensar que a gente também vai acabar com a diversidade e vai acabar com as possibilidades de encontro. Eu sei que o Magneto, ele traz as dores de quem viveu, né, as invasões, os ataques aos povos judeus. Né, que viveu esse genocídio, que viveu esse holocausto e é marcado por essa dor. Mas essa dor, ela precisa ser transformada num processo de reconstrução da sociedade e de não repetição desse processo. E não do extermínio de todos aqueles que reproduziram esse comportamento racista, esse comportamento genocida contra os nossos povos. Isso vem acontecendo aos poucos, e nos permite ter empatia até pelo próprio vilão, né? Que antes todo mundo rejeitava e falava, não, quando as crianças brincavam de ser, né, um personagem X, todo mundo queria ser o herói, ninguém queria ser o vilão. Mas hoje em dia isso está sendo muito mais complexo.
a ficção acaba sendo, essa estrutura ficcional acaba sendo um retrato da realidade na medida que as histórias contam, né? Pode ser de forma mais exagerada, pode ser de forma mais fantasiosa, mas contam a realidade, o que a gente vivencia. E isso faz, né, com que muitas das vezes a gente se identifique com esses personagens de forma direta. O personagem principal é o Arcanjo. Era um dos meus personagens principais do X-Men, né? Ainda é. E quando ele corta as asas no banheiro, quando ele está adolescente, para conseguir se esconder do pai, né? Que era um multimilionário. Warren, son, is everything all right? What's going on in there? Nothing, I'll be right out. Come on, you've been in there for over an hour. Open the door. Warren. 1 second! Open this door. Warren? Let me in there right now! Open the door! Oh, God. Not you. Dad, I'm sorry. Que fazia parte de uma campanha contra os mutantes, aquilo para mim foi muito forte. E também me remeteu muito o quanto a gente se descobre negro, e tem muitas pessoas que querem pintar suas peles de branca para não serem negros. Tem crianças e adolescentes que tentam se limpar para tirar sua tonalidade de pele. E aí a gente também pensa nas populações transgêneras, né? Que quando se olham no espelho não se reconhecem e tentam até se mutilar muitas vezes também para conseguir atingir uma identidade de gênero, né? Então tem muitos homens trans que usam talas nos peitos, né? Para conseguir esconder, poder, sabe? E aí isso acaba machucando, marcando e trazendo dores também. Então eu penso que essa analogia da dor, né, dessa necessidade de precisar esconder quem da família, principalmente, é algo que me traz uma analogia muito forte, assim. A narrativa de um dos personagens, o Marcos, é exatamente isso. Ele tem uma característica principal que ele é um protótipo, né? Que é uma coisa até que não fica tão óbvia no jogo, você tem que procurar os easter eggs ali dentro e tudo mais, mas que ele sofre uma injustiça, né? É descartado, e ele adquire essa consciência de que, embora ele fosse tratado com respeito pelo mestre dele, nem todos ali consideravam ele como algo de valor, algo algo vivo, algo que tivesse algum tipo de valor para a sociedade. Quando o Marcos ele começa essa jornada de autoconhecimento, ele se descobre androide, ele se descobre um ser vivente, senciente, tem uma cena muito forte no jogo, não é? Que é como se fosse uma alegoria a ele nascer novamente, né? Ele reconstrói o corpo dele com partes de outros androides que por si só também se revelam para ele como não querendo deixar de existir e tudo mais, uma cena muito forte. E a partir dali ele percebe que ele precisa momentaneamente se passar por humano em diversas situações para poder atingir o objetivo dele. Então, uma coisa que acontece muito é locais, por exemplo, que ele não pode entrar, por não ser humano. A ficção permite que a gente se conecte com maior profundidade, muitas das vezes porque a gente está no nível da fantasia. E se isso acontecesse? E se o mundo fosse desse jeito? Então a gente brinca na verdade, né? Com personagens que de alguma forma eles acabam sendo pintorescos, eles acabam exagerando alguma parte específica, alguma característica, personagens que nos representam sem estar representando a gente diretamente. Isso permite, na maioria das vezes, a gente fala da projeção. Eu consigo me projetar de forma muito mais livre, porque afinal de contas é o personagem, não sou eu. E isso me dá uma liberdade maior, né, de eu poder colocar ali, depositar nesse personagem conteúdo meu sem eu perceber, muitas das vezes de forma inconsciente. E ao fazer de forma inconsciente, acabo fazendo de uma maneira menos censurada, acabo fazendo de uma maneira
muito mais genuína, né? Sem colocar esse filtro. Na minha opinião, a parte da autoconsciência nesse jogo, porque é um jogo de escolhas, é aquilo que o jogador empaticamente entendeu daquele personagem. Então, as escolhas que eu vou fazendo ao longo do jogo vão moldando aquela característica, aquela personalidade do androide. Então, no caso do Marcos, é isso. Em diversos momentos você tem a escolha de você vai roubar tal coisa para os androides sobreviverem, ou você vai deixar o guarda escapar. Você vai pegar a chave do caminhão ou você vai deixar para lá, sabe? Então, essas escolhas de moralidade são muito interessantes e eu acho que elas dizem bastante sobre essa questão do autoconhecimento, porque, novamente, por ser um jogo de escolhas, o autoconhecimento não é apenas do personagem, é do jogador. Porque você vai se colocando naquela situação e você vai vendo o que eu faria no lugar dele. Em muitos momentos você não sabe se você realmente está torcendo por quem está correto. A construção, né, a gente pode pensar tanto nos líderes dos dois grupos que estão se combatendo, que são os 7 liderados pelo Capitão Pátria, mas também tem o The Boys, né, os rapazes que são liderados pelo Billy Butcher, né, eles dois se parecem muito. Eles são personagens masculinos, brancos, héteros, que reforçam essas características. Eles dominam os outros personagens, tanto por ameaças veladas como por ameaças diretas. Eles se utilizam das relações pessoais para construir essas relações de dominação com aqueles que são seus afiliados. Eles têm um estilo de liderança bastante violento, e aí eu estou usando liderança bem no sentido mais lato possível, né? Eles usam daquilo que eles designam que são seus traumas para ferir outras pessoas, tanto os seus inimigos como aqueles que são os seus próximos. I ain't gonna fuck it up. Fog's almost toast, we're almost home free. That's it, I ain't gonna fuck it up, all right? Ahoy, gents. I am the captain of my big wet dream. What? Stupid. What? No. Ow. You're not stupid. You're smart. Very smart. Right? Yeah. Okay. So, what possible reason, what razor-sharp fish instinct made you run to Stillwell and tell her what you thought you saw down there? All right, look, I thought I was, I don't know what I saw down there, as a matter of fact. It was really dark and the muddy water was really muddy. I'm sorry. Okay, I'm sorry. I didn't really see anything down there, as a matter of fact. That's what I thought. Yeah. And I trust we never have to have this conversation again. Então, de certa maneira, às vezes você não sabe se realmente aqueles que estão combatendo os vilões são boas pessoas. Se ao final, se eles vencerem os vilões, eles não vão reproduzir e instituir outras relações de poderes tão fortes quanto. O escapismo, a manipulação emocional e a simplificação da realidade acabam sendo instrumentos que despertam em nós emoções, uma parte muito mais envolvente dentro dessas histórias, né? Por um lado, o escapismo, ou seja, eu fujo dos problemas que eu tenho agora e dessa forma eu posso estar fantasiando, me distraindo, pensando em outra coisa. Só que muitas das vezes não estamos pensando em outra coisa, estamos pensando ainda na nossa existência, na nossa identidade, em coisas próprias, mas sem perceber. Uma relação, por exemplo, que a gente pode fazer com a Primeira Guerra e a Primeira Guerra dos Bruxos
é a questão de como estava o mundo, né, nesse momento da Primeira Guerra, né? A gente viu algumas relações muito tensas, né, entre os povos, que a gente pode chamar de imperialismo, e também a redefinição de barreiras, né, de fronteiras, né, como algo até muito violento, né, para algumas comunidades. A gente vê um certo terror nessas relações, né? Ainda que pareça, na verdade é uma falsa paz, né? Pareça que está em paz e tal, mas não, aquilo é natural, né? Você passar um lápis e dividir um território como se fosse uma reta, por exemplo, é algo muito agressivo, violento e causa diversas consequências. Então, pensando nesse terror, a gente vê também o surgimento ali do Voldemort e os Comensais da Morte, né? Porque eles também começam a trazer uma certa ideologia e a começar a fazer vários ataques, né, contra os bruxos de sangue não puro, vamos dizer assim. E essa ideologia vai crescendo, né, a propagação dessas ideias, né, até que isso vai se aproximando um pouco do que a gente vê na Segunda Guerra, né, e na Segunda Guerra Bruxa, porque existem cicatrizes da Primeira Guerra. E na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a gente vê a ascensão, né, de regimes totalitaristas, que pregam o extermínio, que discriminam certos povos específicos, que culpam esses povos pela tragédia, né, dessa população, e perseguem, né? Então, na Segunda Guerra dos Bruxos, a gente também vê os ideais do Voldemort ganhando força, chegando a um lugar que eles conseguem realmente perseguir, maltratar, exterminar, enclausurar, julgar de forma arbitrária, né, esses povos, no caso, os impuros, né? E a gente vê muito essa separação do tipo, eu tenho que exterminar essas pessoas para a gente poder realmente ser um povo melhor, né? A gente chegar adiante. Então, essa é a desculpa. Por outro lado, a manipulação emocional faz com que isso seja muito mais intenso. Tem uma dinâmica bem legal dessa série, é que esses superpoderes que são pessoais também são transformados em produtos sociais. Então, o mesmo super-herói que atua numa crise de bombardeio ou então numa crise com um avião, ele também vai filmar um filme sobre essa mesma queda de um avião, essa mesma crise de bombardeio. Então a gente tem nesse cenário pelo menos duas narrativas, né? Aquilo que acontece, a gente consegue ver aquilo que acontece. Eu posso dar um pequeno spoiler, que por exemplo, nessa crise de uma queda de um avião, esse personagem que é o herói não é tão herói assim. Mas quando a empresa, né, vai produzir um filme sobre aquilo, quando a equipe de marketing vai falar sobre esse personagem, ele vai produzir uma narrativa que vai colocar esse personagem celebridade e herói no centro das políticas, né? No centro daquilo que é bom. E isso é a partir justamente dessa manipulação emocional. Quando estamos dentro de uma história, seja ela num filme, seja ela lida, né, diretamente no livro, seja ela narrada oralmente, a gente está se transportando e vivenciando, muitas das vezes, o que o autor queria que a gente estivesse vivenciando nesse momento, se é a raiva, se é a tristeza, e fazemos isso de forma muito genuína, né? É importante a gente pensar que, em certos momentos, a gente também se afeiçoa muito pela figura do professor Xavier. E para mim, eu acho que é esse que a gente tem que se afeiçoar mais e tem que se inspirar mais, porque ele não se cansa de nenhuma maneira de tentar construir um mundo de convivência mútua. Trazendo para o quadrinho, né, até porque o poder dele é um poder mental, ele sente o que as pessoas sentem, ele sente, né, que as pessoas estão sentindo, ele sente os medos, as angústias, as tristezas. Né, o quanto uma pessoa se sente insegura ao vê-lo, né, com um poder mutante. Então ele traz muito esse olhar humanizado, né, que a gente pode associar às nossas lideranças também, né, políticas, sociais, que estão aí nesse mundo
tentando construir caminhos para que a gente consiga conviver de uma forma equânime, né? Que é o nosso grande desafio. E, por outro lado, a realidade fica simplificada, porque aquilo que a gente falou antes, né? Está muito dividido entre o bem e o mal, o que pode e não pode. Né? A gente utiliza arquétipos, se a gente puder falar, né, dentro da psicologia, que ali estão muito bem representados e que permitem que todos consigam se identificar de alguma maneira. A Hermione, o histórico dela é um pouco diferente, ela vem de uma família trouxa e é engraçado porque ela tem muito orgulho disso, mesmo as pessoas desqualificando ela por vir de uma família trouxa. E ela tem a consciência disso e por isso mesmo ela se esforça muito, né? A forma dela de resistir é ser uma das melhores alunas de Hogwarts. E com isso ela vai ganhando muito espaço, ela vai mostrando que ela é capaz de muita coisa, que as pessoas meio que tentaram apagar ela, tentaram botar ela para baixo, mas ela simplesmente tipo, não levou isso em consideração e acreditou no potencial dela. E de certa forma, acho que provou, né? Mesmo que alguns não queiram reconhecer o potencial da Hermione, ela provou que esse estigma também é falso. A gente vê temas muito importantes, temas recorrentes, né, que tem a ver justamente com essa questão do poder, né, da supremacia racial, como outros temas, e isso se relaciona diretamente a um fenômeno que a gente observa cada vez mais nas histórias que aparecem nos jornais, né, onde não entendemos por que as pessoas acabam dando maior força ou acabam apoiando mais o opressor do que o oprimido, quando de repente, numa história fantasiosa, a gente estaria torcendo muito mais por aquela pessoa que está sendo oprimida e não pelo opressor, né? Por que isso acontece? Por que será que isso acontece? Primeiro que na vida real, a gente se deixa manipular pela mídia, sem dúvida, né? E pela, muitas vezes, ideologias que acabam sendo inseridas, né? E formadas de uma maneira inconsciente dentro da narrativa dessas histórias, né? De como elas são apresentadas e quem está apresentando a história. Então, esse enquadramento inicial tem uma enorme diferença. Acho que o personagem do Capitão Pátria é extremamente importante por causa disso. Ele não tem mãe, ele não tem... Ele, né? Não aquilo que vendem sobre ele, não os filmes que fazem sobre a história dele. Porque a história dele nos filmes que eles narram, ele é um filho de um fazendeiro, de uma fazendeira, ele tem um quarto, ele tem um episódio super legal sobre isso, mas que, por outro lado, ele como pessoa, né? Esse personagem que a gente vê por trás das câmeras em cena, ele não tem mãe, ele não tem pai, ele nasceu num laboratório. Mais pra frente a gente vai ver outras ligações com outros personagens e ele, de certa maneira, ele é resultado de uma indústria que é farmacêutica, que é uma indústria que é bélica e também uma indústria que é de mídia. Quando vemos a pessoa oprimida, né, que se apresenta ali, nós não queremos ser essa pessoa oprimida, né? Nós queremos nos identificar diretamente com um opressor. Por outro lado, esse opressor, que muitas das vezes tem mais força, ele justamente vai fazer com que a versão da história seja contada em função dessa perspectiva, né? Então chega para a gente muitas das vezes a partir da perspectiva do opressor. E aí a gente entra muito nesse lado. Fora que, né, o oprimido, né, que representa minorias, ou que representa pessoas com menos poder, ou que representa pessoas, de alguma forma, são discriminadas dentro da sociedade, né? As pessoas muitas das vezes não conseguem entender o lado deles, né? Pela falta de intimidade que a gente tem com esse grupo. Da família Black, que a gente tem 2 irmãs, né? 3, na verdade, Bellatrix, Andrômeda e Narcisa. A Andrômeda, por exemplo, ela vem de uma família muito tradicional e resolve, né, se apaixona, na verdade, por um bruxo nascido trouxa. E ela resolve ir até as últimas consequências. Ela ignora, né, o fato da família dela não aceitar e se casa. Só que tem consequências, né? Até para manter esse sangue puro, eles são muito mais severos com quem desobedece. Então, eles cortaram a Andrômeda da árvore genealógica.
Então é como se ela não existisse e aquela família continuasse sendo pura, né? Então eles tiveram que realmente excluir uma pessoa para continuar no ideal deles e até para impedir que isso aconteça com outras pessoas, né? Que as pessoas reproduzam esse comportamento e quem sabe eles também caiam a questão do prestígio deles vai diminuindo. Então é uma forma deles de manterem esse elitismo social. Né? Então temos uma maioria, não em número, mas uma maioria em termos de como ela se manifesta socialmente, né, dessa forma hegemônica, dentro do grupo social, que não permite que se entenda essa variedade de grupos e de núcleos, né, e de comunidades que fazem parte também da população e que, para mim, acabam sendo muitas vezes estranhas. Quem é esse grupo? Né? Quem se interessa por eles? Quem investe em conhecer melhor essa comunidade, vamos dizer, de índios, ou essa comunidade de pessoas que migraram, ou, sei lá, pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, né? É como se eles ficarem completamente isolados e a gente acaba não interagindo de forma integrada com todos eles. A gente sabe que em relação ao trabalho, à saúde, né, ao acesso, à moradia, as populações LGBTQIA+, negras, sobretudo as populações transgêneras. E se a gente falar de transgêneros e transgêneras ainda negros, né, a gente vai pensar ainda mais no quanto eles são segregados ou elas são segregadas. Eles, né, pensando no sentido plural, são segregados em relação ao trabalho, à família, a garantia desses direitos humanos que são escritos por lei no acordo internacional e não conseguem ser cumpridos minimamente para esses sujeitos. E aí quando a gente também fala das populações indígenas, né, que vivem a todo momento uma invasão do seu território e que são vistos, até pouco tempo atrás, eles eram vistos como não brasileiros, literalmente como quase mutantes, assim. Né, e pensar que essa garantia de direitos e de acesso não é feita. A terra, a água, que é o básico, né, que a água toda hora ela é contaminada por mercúrio. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará analisaram amostras de fios de cabelo de 37 ribeirinhos que vivem nos arredores da usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, a segunda maior do Brasil. Em um dos moradores analisados, a concentração observada era 7 vezes superior a 10 microgramas de mercúrio por grama de fio de cabelo, limite tolerado pela Organização Mundial da Saúde. E já nas histórias, a gente tem a possibilidade, né, de escutar a narrativa completa. A gente pode ver e fantasiar sobre esses dois lados. E muitas das vezes com esse apelo de manipulação emocional, onde eu quero que o outro se emocione, sinta o ódio e a raiva, né, na pele e se posicione e de alguma forma possa então dizer, né, se estaria julgando negativamente o opressor, o oprimido. E quando se coloca dicotomicamente opressor e oprimido dentro da história, é lógico que vou torcer pelo oprimido, né? Porque, afinal de contas, todos nós nos identificamos com esse oprimido, né? Propriamente dito. Eu já fui oprimida em algum momento e quero que ele se dê bem, que ele consiga sucesso nesse momento. Dentro disso tudo entra a compaixão, né? Que não deixa de ser a empatia em ação. Então, a compaixão é um pouco promovida através dessas histórias, né? E quando eu estou torcendo pelo oprimido, eu estou tendo compaixão por esse oprimido. Diferente, às vezes, do que acontece na vida real, que eu não tenho todos os argumentos e todos os detalhes para poder ter compaixão por essa pessoa oprimida, né? E fica muito mais fácil eu justificar, né? E dizer, mas ele merecia, mas isso não vai acontecer comigo porque ele é diferente de mim, né? Mas quando vemos a história fictícia, né, na ficção, a gente consegue se transportar emocionalmente. E aí entra a compaixão em ação, né? Começa a dizer, mas caramba, por que não dá mais uma oportunidade? Não é possível, ele está sendo injustiçado por alguma causa. Que a compaixão não deixa de ser uma maneira de eu me disponibilizar para ver como que eu consigo amenizar o sofrimento do outro. Por exemplo, você tem, num certo capítulo do jogo, são
androides que foram deixados em um parque de diversão, foram abandonados pelos humanos e se juntaram para sobreviver. Eles são vandalizados, são hostilizados toda hora, e mesmo assim, quando, né, um pequeno spoiler aqui, mas quando o personagem chega lá, o primeiro instinto deles é mostrar o parque de diversão para uma garotinha, porque o intuito deles ali, né, eles se juntaram para fazer aquela comunidade, e o intuito deles ali é sobreviver. E aí a gente brinca um pouco disso, né? O que poderia ser feito, esperando sempre esse final feliz, onde todos acabem ficando bem, e os vilões, de alguma forma, eles fiquem sozinhos, sofrendo, né, o que eles precisam no cantinho do pensamento. Vamos mandar eles para pensarem bem o que eles fizeram e o bem dessa forma prevalece. Pelo menos na minha época, as histórias classicamente tinham esse final feliz, que hoje em dia a gente não está vendo tão claramente.